Renan, né? Para ele falar um pouquinho do seu testemunho. Boa noite, pessoal. Para me apresentando, né? Me chamo Renan, sou consagrado da comunidade católica Novo Ardor, sou celibatário, com a graça de Deus, e muito mais agora, né? Depois desse imprevisto, Deus vai confirmando as coisas, né? Tivemos 3 jovens na fornalha que louvaram a Deus e tivemos 3 jovens que se deixaram queimar na fornalha, querendo queimar a nós também. Então, vir aqui dar um pouco do nosso testemunho, do meu testemunho, na verdade, sobre a minha experiência com Deus, a minha vivência com Deus. E eu começo, né, brevemente falando um pouquinho sobre a minha infância, né? Eu sempre fui de igreja católica, sempre meus pais me levaram para a missa. Obviamente, como toda e qualquer criança, não tinha uma compreensão, então ia por ir. E aí começa já a palavra do dia de hoje, né? Perseverança. A perseverança dos meus pais em ir à missa, em fazer com que participemos da missa direitinho, fez com que em mim gerasse bons frutos. E quando eu conheci a Deus já crescido, né? Apesar de fazer parte da Igreja Católica, aquilo lá era simplesmente aquela minha rotina, conhecia porque a vida inteira estive dentro da igreja. Mas de conhecer de fato, de viver uma experiência com Deus, eu vivi primeiro na minha crisma, né, quando eu tive momentos de orações fortíssimos, mas muito mais propriamente eu me encontrei com o Senhor no meu RECA, quando já ali conheci a comunidade. E no RECA, né, foi uma experiência atrás da outra, né, de encontros com o Senhor, e não teve como não teve como duvidar da experiência ou da sua existência ou de qualquer outra coisa que Deus quisesse me revelar. E a partir dali eu fui vendo com muito mais amor, com muito mais paixão, a minha vida, a minha vocação. Eu me lembro até hoje de sair do último dia do RECA dirigindo que nem um louco com meu irmão para testemunhar como foi viver o RECA para os meus pais, lá na Ceilândia. E foi uma experiência e continua a ser uma experiência muito latente dentro do meu coração, o que faz com que a minha perseverança também permaneça. E aqui eu quero trazer, então, brevemente já avançando na história, as experiências que eu tive, e não foram poucas, de medo, de insegurança, de talvez pensar em desistir, né? Ou desistir de um sonho, ou desistir de algo para minha vocação. E o Senhor sempre foi colocando na minha vida pessoas, situações, momentos que fizeram com que eu voltasse, parasse e retomasse novamente com mais perseverança a minha caminhada. Porque eu fui entendendo que o amor de Deus, ele não foi naquele RECA que eu vivi. Ele continua a agir e continua a me amar ainda hoje. E ele dá sinais disso, né? Então, retomo novamente essa infeliz, mas ao mesmo tempo feliz experiência do que acabamos de ter, né? Esses jovens que vieram falar coisas obscenas numa reunião católica, mas que eu ia rezando enquanto eles iam falando besteiras e nas minhas orações o Senhor ia confirmando. Essa perseverança de quem quer seguir a Deus é isso. É ser muitas vezes perseguido, é ser ultrajado, é ser ridicularizado e ainda assim ser de Deus, né? E mesmo assim ser de Deus e conseguir não dar trela a Satanás, não dar ibope para aquele que não tem poder nenhum sobre nós. E foi a minha vida assim, por mais que
de maneiras mais brandas ou mais intensas em determinados momentos da minha vida. A minha vida foi uma constante perseverança. E eu sempre fui uma pessoa de que, se eu começo algo, eu vou até o final. Mas eu também sou daquela pessoa que, se eu vejo que as coisas não são por este caminho, eu paro e recomeço. Eu não tenho problema em recomeçar. E aqui no Carisma Inovador, por várias vezes, eu tive que renovar esta perseverança, renovar o meu amor, porque eu percebia que muitas vezes eu estava ali amando mais a outra coisa, amando mais a outra pessoa, amando mais a outro apego, a outra situação, a outro bem material, do que o próprio Deus. E aí entra a música que eu vou trazer para vocês. Essa, na minha vida, eu nunca tive muitas músicas, né, que marcaram, né? Tive algumas, mas sempre foram pontuais em momentos muito específicos da minha vida. E uma dessas músicas que eu trago aqui, vez ou outra ela volta na minha história, vez ou outra ela se repete na minha história, mostrando para onde devo direcionar o meu amor. A minha perseverança, ela precisa continuar reverberando o amor para Deus. E se assim não for, a minha perseverança é vã. Então, eu toda vez que escuto esta canção, é inevitável, ela me faz rezar. Não são todas as canções que me fazem rezar, e nem sempre eu rezo com música, apesar de ser o meio mais intenso com o qual Deus fala comigo. Mas quando eu escuto essa música, o meu coração já se coloca em oração. É quase que automático. Porque de fato, né, na minha vida, ela retrata, ela simboliza muito forte essa perseverança que eu preciso ter em continuar amando a Deus. Então, eu vou cantar esta música para vocês agora e espero que essa música também reverbere no coração de vocês para perseverarem, né? Mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio a dores, ou até mesmo nas alegrias. A perseverança continua a todo momento em fazer aquilo que Deus quer, ok? Então, para vocês. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças,
com minha alma, de todo o coração. Viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. E isso foi o que o Senhor trazia ao meu coração para o testemunho de hoje. Dar a vida só por ti, mais do que os próprios familiares, mais do que os próprios bens, mais do que a própria vida, dar a vida só por ti. E quando esta canção, a primeira vez que escutei ela, há muito tempo atrás, fez muito sentido quando eu aprendia na catequese o que era amar a Deus sobre todas as coisas. E realmente amar sobre tudo e sobre todos. E isso me caiu como um peso muito grande. Como assim eu vou amar a Deus mais do que minha mãe, mais do que meu pai, mais do que as pessoas que eu amo? E aí eu fui entendendo que o próprio Deus que nos criou nos deseja amar e ele nos deseja que amemos uns aos outros, mas o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor mais profundo, total, esse ninguém toma o lugar. Esse amor é de Deus. Precisa ser assim. E assim a vida fica mais leve, por assim dizer. Não fica mais fácil, mas com certeza fica mais leve, mais feliz. Porque diante das tentações, das provas, a gente vai lembrando que Deus também nos ama. E assim é. Então, muito obrigado por todos que ouviram, por todos que escutaram um pouco do meu testemunho. Espero que esta também frutifique em vossos corações. Amém.